Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Novamente nós estamos aqui no dia 12 de janeiro de 2021 para falar do que aconteceu no mercado ontem e o que você pode esperar de notícias para hoje, certo? Vamos falar um pouquinho, tinha esquecido aqui de silenciar o meu celular e vocês iam escutar um tiroteio aqui muito forte. Falando um pouquinho do mercado ontem, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, como já era esperado, como nós falamos logo cedo também, infelizmente, pelo aumento de casos de coronavírus no mundo, ontem se confirmou o pedido de impeachment do presidente norte-americano Donald Trump e diversas outras incertezas no mercado. Infelizmente, com tudo isso, as bolsas mundiais caíram e o Ibovespa seguiu essa queda. Inclusive, ontem foram poucas as ações no mercado brasileiro que tiveram alta. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e, principalmente, vamos dar a retórica do que deve acontecer no dia de hoje. Não se esqueça aí de acompanhar também nas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like e principalmente se inscreva no canal aí porque tem sempre muita novidade aí para vocês, certo? Falando então do fechamento do mercado de ontem, dia 11 de janeiro de 2021, o Ibovespa fechou aí com queda de 1,46%, perdendo aí os seus praticamente 125 mil pontos, que era o recorde histórico do índice da Bolsa Brasileira, e fechou ontem a 123.255 pontos. O dólar ontem teve forte alta de 1,58%, fechando a R$ 5,50. Então, se você nos acompanha aqui, se você lembra, lá no mês de outubro, nós tivemos uma situação... Show, Tiagão! Bom dia aí, obrigado aí por acompanhar, você e todos os demais. Lá no mês de outubro nós tivemos aí um dólar chegando próximo dos 5,80. No mês de dezembro nós tivemos também a menor cotação do dólar ali em todo o período, que chegou aí a 5,03 um dia, agora retoma a alta chegando aos 5,50 por essa volatilidade de mercado, certo? Falando em bolsas, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou em queda de 13,36%, com queda de 1,25. S&P fechou a 3.799 pontos, queda de 0,66, e Dow Jones queda de 0,29, a menor queda lá nos Estados Unidos, mas perdendo a alta histórica também, ficando com 31.008 pontos. Olhando para a Europa ontem, euro também subindo aí 1,5%, chegando o euro ontem a 6,67. Realmente aí quem tem ou quem recebe em euro aí no Brasil tá tendo algumas dificuldades. Bom dia, Diegão. Mais um dia aqui conosco. Aproveitem aí. Todos os dias nós temos o nosso Morning Call. Falando das bolsas, principalmente aí as bolsas europeias. A Alemanha também teve queda de 0,80, fechando a 13.936 pontos. França, 0,78 de queda, e Reino Unido, uma queda um pouquinho mais acentuada, 1,09, fechando a 6.798 pontos. Lembrando que o Reino Unido vinha aí de uma forte alta nos últimos dias. Olhando para a Ásia, a China teve queda de 1,08, fechando em 15.115 pontos. Japão, se você olhar ali, tem a mesma numeração de ontem, os mesmos 28.139 pontos, e a alta de 2,36. Por quê? Porque ontem era feriado lá no Japão, então não teve pregão, certo? Por isso continuou na mesma. Feriado, a bolsa japonesa estava fechada. Olhando para o cenário de cripto que a gente falou ontem, que de domingo para segunda as criptomoedas, falando principalmente aí do Bitcoin, haviam caído aí quase 20%. Ontem fechou em queda o Bitcoin de 10,61%. Haja estômago, né? E o Ethereum, que é uma outra criptomoeda, que também estava numa forte alta, fechou com 21% de queda, inclusive aí perdendo todo o cenário, a volatilidade positiva
que teve no início desse ano. Olhando para o petróleo caiu um pouquinho, o petróleo futuro. Ontem o Brent fechou a 55,63 dólares o barril e o WTI a 52,22. Mas agora pela manhã as negociações de petróleo futuro já demonstram uma nova alta do petróleo. Fechamento de ontem, tivemos aí na Bolsa Brasileira Intermédica GNDI 3, nova alta depois de fechar com mais de 20% de alta lá na sexta-feira. Ontem fechou com uma nova alta de 11% a R$ 101,45 cada ação, muito em função aí da possibilidade aí da fusão de Hapvida e Intermédica. Hapvida também acompanhando essa crescente, fechou ontem com alta de 8,46% a R$ 18,20. Está sendo avaliado aí essa semana essa possível fusão, então ainda devemos ter uma boa movimentação dessas duas empresas. Prio 3 aí que vem surfando desde o final do ano passado, ali setembro, outubro provavelmente, uma boa retomada aí de crescimento e também aproveitando a alta do petróleo. Prio 3 também fechou em alta de 4,57% a R$ 77,85. Braskem voltando a figurar aqui com alta de 1,66% e Usiminas com alta de 1,51%. Aqui foi quase uma raridade ontem as ações brasileiras que fecharam em alta. Por outro lado, certo? Nós temos as principais baixas de ontem. Copel, que é da área de saneamento e eletricidade e distribuição elétrica, fechou com queda de 5,47. E Dux, que é da área de educação, fazia um tempinho que ela não figurava por aqui, né? Mas voltou aqui a ter queda de 5,12%, fechando a 32,59. Eng 11, 4,88 de queda. Olha o IRB aí, ó. IRB novamente figurando aqui nas principais quedas do mercado ontem. IRB vai, volta, não temos uma definição específica e ontem fechou a 4,75 de queda, R$ 7,62. Sabesp e outras empresas de saneamento que nós imaginávamos que teria uma boa alta nesse ano por conta do marco do saneamento aprovado no ano passado, não está, talvez por questões políticas e detalhes de mercado, não deslancha. E a Sabesp, vez ou outra, aparece aqui entre as principais quedas do mercado. Ontem fechou a 41,55 e vamos para a nossa agenda econômica. No Brasil, a principal notícia hoje, nós temos a divulgação da taxa de inflação de dezembro. Ontem tivemos relatório Focus. Relatório Focus teve pouca mudança em relação à semana anterior, principalmente no que retratamos 2020, mas hoje teremos a confirmação aí da inflação, do fechamento da inflação do ano de 2020, e o relatório Focus de ontem mostra um possível aumento, ou melhor, os economistas acreditam em um aumento da taxa Selic nesse ano, já haviam anunciado anteriormente, mas imagina-se que chegue até 3,25 ao final desse ano, e um aumento também não tão significativo, mas um aumento na taxa de juros. Quando olhamos para o cenário internacional, hoje temos divulgação do índice de vendas de varejo nos Estados Unidos, referente aí ao mês de janeiro, índice de criação de empregos lá nos Estados Unidos de novembro e mais discursos aí dos membros do FOMIC, o FOMIC que, lembrando, é o Copom, entre aspas, lá dos Estados Unidos, e vai falar aí sobre a política monetária, e tem muita notícia aí que é importante nós ficarmos de olho. Política, aquela nossa realidade comum aqui. Os candidatos da Câmara e do Senado reiteraram apoio ao teto de gastos. Amém, aleluia, glória, 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 glória. Porque eu falei para vocês desde o início do ano, desde o final do ano passado, que uma das tônicas que vai aparecer frequente no noticiário é a eleição da Câmara e do Senado, que acontece lá no dia 1º de fevereiro. Ontem acabei cometendo um equívoco e falei 1º de janeiro, desculpa, né? É no dia 1º de fevereiro. E existe uma preocupação muito grande aí dos investidores internacionais por conta do teto de gastos brasileiro. E a princípio os candidatos à Câmara, Baleia Rossi e o Arthur Lira, disseram que realmente eles apoiam o teto de gastos, e se for para haver qualquer tipo de ampliação do Bolsa Família ou criar qualquer outro tipo de benefício de renda cidadã ou qualquer outro nome,
tem que se manter o teto de gastos. Isso com certeza vai movimentar o mercado e vai dar uma segurança maior aos investidores, tá? O PSDB, ele pediu ao STF, ficou STS, desculpa ali, mas ele pediu que o STF mantenha a inelegibilidade, certo, dos ficha suja. Se você lembrar, lá no final de dezembro, lá no dia próximo do dia 20 de dezembro, um dia antes do recesso do judiciário do STF, deixa eu lembrar, qual foi o partido? Agora me fugiu. O PDT fez um pedido ao STF, que foi julgado naquele momento como procedente, e vários candidatos que estavam inelegíveis, mas participaram da eleição do ano passado, de novembro do ano passado, a eleição não foi em outubro, né? Poderiam, a partir de uma mudança lá do Cássio Nunes, que foi o ministro que o Bolsonaro indicou no ano passado, eles poderiam, como ganharam a eleição, assumir mesmo sendo aqueles ficha suja, certo? Aí teve toda uma burocracia aí e o STF vai julgar isso novamente. Por enquanto está suspenso, mas o STF vai julgar e estão pensando realmente em abolir parte do texto aí da lei do ficha suja, que permitiria que alguns candidatos aí que ficaram inelegíveis por 8 anos possam assumir o pleito, possam assumir seus cargos agora nesse ano, certo? Então realmente aí o PSDB agora entra com um pedido diferente do que foi o pedido lá do PDT, para que se mantenha a inelegibilidade desses ficha suja, que eu particularmente, como já falei anteriormente aqui, acho que tem que tirar. Para mim, fez merda na política, não deveria poder voltar nunca mais. Mexeu em dinheiro público, não poderia voltar mais, mas é a minha opinião, então vou guardar somente para mim. A Rede, o partido Rede, pediu também ao STF a aprovação do Coronavac, tá? A vacina da chinesa junto com o Butantan, pediu direto para o STF para que interfira na decisão da Anvisa. Então vamos ver essas cenas dos próximos capítulos. O PT e o DEM irão apoiar Pacheco no Senado. Interessante que o Pacheco também é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, apoiado por Davi Alcolumbre, do DEM, que é o atual presidente do Senado, e agora essa semana, provavelmente até o dia 15, final dessa semana, o MDB também deve divulgar quem será o seu candidato. E nesse momento o PT disse que não tem problema em se aliar ao atual presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Interessante aí, tomara que isso aconteça não somente para a eleição, não somente para interesses próprios, mas para o bem geral do Brasil, para o bem da nação. Vamos falar de economia, bastante coisa aí. A princípio eu havia divulgado ontem que Joe Biden provavelmente hoje iria ter um discurso falando um pouco mais sobre o plano de incentivo, né, aquele plano de estímulos econômicos que ele fala que a ideia é que isso chegue a trilhões. Não vai ser hoje, vai ser na quinta-feira, mas é algo aí que já dá uma ânsia no mercado, já dá água na boca. O petróleo WTI, ele volta a atingir, como eu falei nessa manhã, ele já está em alta nas negociações futuro, a máxima dos últimos 11 meses. Isso também é um reflexo de retomada da economia. Os democratas lá nos Estados Unidos querem mandar um projeto de lei para abolir a pena de morte federal. E aí vamos lá, vamos relembrar aquilo que eu já falei na semana passada, tá? Com a mudança, principalmente no Senado lá, a Geórgia, 2 senadores democratas ganharam e agora empatou. Tá? Os democratas vão ter, a partir do dia 20, o presidente e a vice. Os democratas vão ter a maioria na Câmara e vão ter empate no Senado. Com o empate no Senado, quem define é a vice-presidente Kamala Harris e provavelmente devem conseguir aí aprovar tudo que eles quiserem por conta dessa maioria. Só um detalhezinho aqui, lembrando que lá nos Estados Unidos a lei federal não se sobrepõe à lei estadual, certo? Então, se isso acontecer, se abolirem a pena de morte federal, ainda os estados que quiserem podem manter a pena de morte no regime estadual. Lá os estados têm soberania em relação à lei federal, certo? Voltando aí a falar de Donald Trump, né? O Trump, além do pedido de impeachment e de outros problemas, agora o banco alemão, o Deutsche Bank,
ele tirou a parceria de negócios com o Trump e com as empresas do Trump. Olha só a merda que o Trump fez. Aquele tweet dele ali fez um estrago muito grande, inclusive na sua vida financeira, né? O Reino Unido falou aí sobre as criptomoedas e o risco das criptomoedas, principalmente porque muita gente tem corrido para as criptomoedas e pode criar uma bolha. Então, o Reino Unido tem alertado para que as pessoas não entendam que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda seja um ativo livre de risco, como nós chamamos. Existe um risco e tem que se cuidar com a bolha, principalmente para quem quer ganhar no curto prazo. A Ford, ontem você já deve ter visto essa notícia, infelizmente a Ford, né, vai sair do Brasil, vai fechar as fábricas, e aí o nosso amigo lá, Rodrigo Maia, disse que essa saída da Ford demonstra a falta de credibilidade do país. Sou obrigado a concordar um pouquinho, né? Existe aí uma certa insegurança jurídica e diversos outros problemas, mas por outro lado, vamos lembrar que a Ford, assim como várias outras montadoras no Brasil, aproveitaram muito, ganharam muito dinheiro, né? Como o próprio vice-presidente Mourão disse em entrevista também, a Ford ganhou uma pequena fortuna no Brasil, certo? Querendo ou não, a Ford, durante quanto tempo aí foi mantido empregos e tudo mais através de subsídios de IPI e outros impostos aí para a produção e venda de veículos. Mas vamos seguir em frente, só é uma pena aí porque são mais de 5 mil empregos que devem terminar. O Brasil teve 2020 e começa 2021 com uma balança comercial superavitária, obviamente, né, com o preço do dólar que nós temos hoje, né, é muito mais fácil você exportar do que você importar. Então, a princípio aí, isso também por um lado é bom para que o Brasil controle a sua reserva de moeda internacional. E hoje será divulgado os resultados globais da Coronavac. Lembrando que havia uma distorção entre as informações divulgadas lá na Indonésia e as informações divulgadas aqui pelo Butantan aqui no Brasil. E hoje, a princípio, vamos explicar isso tudo, divulgando resultados globais da Coronavac, e esperamos que esses resultados sejam positivos para, quem sabe, termos mais uma possibilidade de vacina no país. Âmbito corporativo, como eu já falei, a Ford anunciou aí o fechamento das 3 fábricas no Brasil. A Ford não vai mais produzir nenhum tipo de veículo aqui no país. A maioria dos veículos serão produzidos aí especificamente na Argentina. E aí perdemos 5 mil empregos. E o diretor de RI é relação com o investidor da Hapvida. Lembrando que a Hapvida é uma das empresas aí que está em negociação de fusão, certo? Show, Naim, beleza? Acompanha aí depois, se não conseguiu pegar tudo, ouve desde o início aí, é um baita morning call, informações aí para você ficar bem informado no dia a dia. Então, o diretor de RI, relação com o investidor, renunciou ao cargo. E ontem o Banco do Brasil divulgou um plano de fechamento de mais de 300 agências e PDVs e etc., né? Além de um plano de demissão voluntária. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Algumas pessoas já falam em que isso poderia ser um start da privatização. Óbvio, tem muita água para passar embaixo dessa ponte aí. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, mas vale a pena ficar de olho. E finalizando as notícias do mercado corporativo, a Boeing, as ações da Boeing tiveram queda ontem após o acidente, aquele acidente lá na Indonésia, né? E aqui vale só uma ressalva aí, principalmente para quem é do mercado, para quem pensa em investimentos, isso se chama viés. E esse viés é o viés da disponibilidade, tá? Você pode estudar um pouquinho mais sobre isso. São os viés comportamentais, já foi inclusive tema aí de Prêmio Nobel de Economia. O que acontece? Quando você tem uma notícia relevante e recente, você acaba sendo influenciado por ela, principalmente nos seus investimentos, tá? Esse foi o tema aí do Prêmio Nobel de Economia, agora não lembro do ano, mas que fala sobre viés comportamental. E aqui é um exemplo claro. Caiu um avião, as ações de companhias aéreas caem. Não quer dizer que vai cair outro em breve, normalmente é muito pelo contrário, mas é natural que as pessoas se desfaçam das suas ações
ou que remarquem até mesmo passagens aéreas. Então, muito cuidado com esse viés comportamental, porque isso aí faz uma diferença enorme. Você tem que ser mais forte do que esse raciocínio imediato. Hoje, a princípio, pelo menos devemos ter um dia mais tranquilo. As bolsas norte-americanas estão em leve alta. Na Europa ainda tem uma oscilação, mas a tendência é de uma leve alta na bolsa brasileira, talvez não recuperando aí os 125 mil pontos, mas com certeza um dia mais tranquilo do que o dia de ontem. Assim esperamos, tá? Esse foi o nosso Morning Call, o que esperar do mercado, e não esqueça que todos os dias às 7h30 nós estamos aqui falando sobre as principais notícias do mercado, fechamento do dia anterior e o que pode impactar a sua vida hoje. Um abraço, até amanhã, nos vemos às 7h30 no nosso Morning Call, o que esperar do mercado.